Em uma tempestade, uma equipe de bombeiros é enviada a um asilo com risco de desabamento. E ao tentar evacuar o local, Ana acaba revisitando alguns traumas do passado. E este é Abraço de Mãe de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Abraço de Mãe, que foi um filme roteirizado e dirigido por Christian Ponce, que é um diretor argentino, mas que está fazendo esse trabalho em colaboração com o Brasil. E esse é um filme que ele é uma mistura de drama com terror cósmico, que a gente não costuma ver muito esse tipo de filme no Brasil, mas que bom que a gente está tendo esse espaço para esse tipo de obra ser feita. Talvez muita gente não saiba, mas produzir qualquer conteúdo audiovisual no Brasil é extremamente difícil, e se falando em cinema é mais complicado ainda, porque tem pouco investimento nessa área. Se você também quiser se tornar um profissional nessa área, seja lá em qual for, também é extremamente complicado, porque você não depende só de ser um bom profissional, mas de ter bons contatos para te colocar em algum desses projetos. E eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito com o cinema brasileiro, mas eu acho interessante dar esse apoio e ver os filmes. Não estou falando que você tem que defender se você achar ruim, mas muita gente faz isso com os filmes estrangeiros, então por que não dar uma chance para o cinema nacional, né? E esse filme ele mostra a Ana, que é uma bombeira e que ela tinha sido afastada para fazer serviços administrativos por ter tido problemas com a morte da mãe, e que agora ela quer voltar para o serviço de campo, e logo após ela voltar eles acabam recebendo um chamado para verificar um asilo que pode ter perigo de desabamento porque está tendo chuvas muito fortes na região. E muita gente pode achar que a premissa do filme é simples, e realmente é, mas a grande diferença é que ele é um filme muito bem feito no que ele se propõe. Diferente de vários outros filmes que têm premissas que são simples e muitas vezes até rasas, e eles tentam camuflar isso com algumas invencionices e malabarismos de roteiro que acaba só enfraquecendo muito o filme. Recentemente eu falei disso no filme de Armadilha do Shyamalan, e também falei no último filme lá do Alien Romulus, que eu acabei dando exemplos dos filmes anteriores do Ridley Scott, que eles tentavam complicar demais e só tornava isso um filme muito confuso e meio chato. E que mostra que a simplicidade não é um problema, você só tem que saber contar uma boa história. O que acontece aqui, e a Ana ela vai com a equipe lá pro asilo, e eles tentam evacuar os idosos que moram ali, que são cuidados, e eles não querem sair. A dona do asilo, que é uma senhora de cadeira de rodas, chata pra caramba, não quer sair do lugar e fica tentando expulsar todo mundo dali. E quando os personagens eles entram no asilo para fazer essa vistoria, para ver se as pessoas têm condição de ficar ali naquele asilo, eles começam a notar algumas coisas estranhas e alguns comportamentos muito esquisitos, e que já chama a atenção do telespectador, que vai criando toda essa expectativa de que algo ruim pode acontecer. E falando em atmosfera, eu acho que o diretor ele conseguiu fazer muito bem esse local meio claustrofóbico, porque ele é meio caindo aos pedaços e bem sujo, o que não parece ser um lugar propício para cuidar de idosos ou de se morar ali, e que também ele é um lugar meio afastado, o que gera uma certa suspeita, já que é um asilo, cuida de idosos, o que para mim parece meio estranho, já que precisaria ser mais próximo da cidade caso algo ruim acontecesse, né? E a fotografia do filme ela também é muito interessante, ela é muito bem pensada. Eu gosto de como as coisas são compostas aqui. E eles têm planos que também são muito bem interessantes, e que a iluminação do local também ajuda nesse clima de suspense. E como eu falei, ele trata bastante com o terror cósmico, então ele tem uma entidade muito parecido com o que é descrito nos livros do Lovecraft. Então eles são bichos meio estranhos, cheios de tentáculos, e quando essas partes desse bicho aparecem, eles também são muito bem feitos. Eu não sei se foi uma mistura de CGI com efeito prático ou só um ou outro, mas eu achei bem legal, que mostra que eles tentaram caprichar bastante no máximo que deram nesses efeitos aí. E a Ana ela é interpretada pela Marjorie este Ano, que é uma excelente atriz e que ela também manda muito bem aqui, tanto na parte dramática que ela tem que enfrentar alguns traumas do passado, quanto também nessa parte de tomada de ação, já que ela tem que agir e reagir a certas situações que estão acontecendo ali dentro daquele asilo, e ela manda muito bem nas duas partes. E eu acho que não tem como eu falar muito mais sem dar muitos spoilers, então para não estragar a experiência de ninguém, eu vou acabar
dando minhas considerações gerais sobre o filme, que no geral ele é um filme que ele é muito bem feito, por mais que ele tenha essa cara de ser muito simples, ele consegue contar muito bem essa história e que ela se fecha muito bem também, onde em termos técnicos é tudo bem legal, como a fotografia é muito bonita, a ambientação também muito interessante e excelentes atuações. E para mim é um bom filme de terror brasileiro. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!